Vamos relembrar o plano de salvação? Vamos lá? Deus me ama, eu pequei, Jesus morreu por mim, eu recebo, estou salvo. Oi, crianças, tudo bem? E aí, o que acharam do meu casaco? Tem tudo a ver com a lição de hoje. Sabe quem é esse aqui? Esse é José, isso mesmo. José era filho de Jacó, aquele que lutou com o anjo de Deus, e ele se tornou Israel. Lembra dessa história? Então, Jacó teve muitos filhos, 12 filhos, mas José era o filho preferido. Tanto era que Jacó mandou fazer para ele uma túnica muito linda, toda colorida, como o meu casaco. Então, hoje nós vamos falar sobre ele, tá bom? Então, preste atenção que a gente vai aprender muita coisa legal. Isso mesmo, nós vamos aprender sobre José. Ele tem muita coisa legal para nos ensinar. Mas na lição de hoje nós vamos ver que José foi vendido como escravo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: José vai nos ensinar algo muito importante. Ele vai nos ensinar que nós devemos praticar o bem e não o mal. O versículo de hoje está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Ele diz assim: façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Hoje nós vamos aprender que Deus é um Pai amoroso. Isso mesmo. Deus nos ama muito e nós não precisamos ter inveja de ninguém, como os irmãos de José tiveram dele. Sabe por quê? Porque Deus é tudo o que precisamos. Vamos lá aprender algo muito importante da palavra de Deus? Me acompanhe nessa viagem. Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou te fazer uma pergunta. Isso mesmo. Quem é que vai saber me responder? Olha só. Um homem tinha 12 filhos e cada filho tinha uma irmã. Quantos filhos ao todo esse homem tinha? Eu vou te dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Quem sabe essa resposta? Quem sabe quantos filhos esse homem tinha? Quem é que respondeu 13? Acertou quem respondeu 13, isso mesmo, esse homem tinha 13 filhos, pois cada irmão tinha a mesma irmã. Isso! Parabéns quem acertou! E hoje nós vamos falar de um homem que teve ao todo 13 filhos. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Ah, que bom te ver por aqui. E aí, você quer saber que história é hoje? É sobre José, o filho mais novo de Jacó. Você quer saber mais? Ah, então vem comigo que eu vou te contar. É a história da família de Jacó. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais que todos os outros filhos. Quando José era jovem, de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles e por isso tinham mais inveja deles. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos: escutem, sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se curvavam diante dele. Então,
Os irmãos perguntaram: ora essa, então quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa do seu sonho. Um dia, Jacó disse a José: vá ao campo e veja se os seus irmãos vão bem. José foi procurar os seus irmãos e o achou. Eles viram José de longe e começaram a fazer planos para matá-lo. Eles diziam: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo numa cisterna no deserto, e direi que um animal selvagem o devorou. Quando José chegou, eles arrancaram dele a túnica longa e jogaram numa cisterna vazia e sem água. De repente, viram que ia passando uma caravana que ia para o Egito. Então, o tiraram do poço e venderam por 20 barras de prata. E José foi levado para o Egito. Seus irmãos mataram um cabrito e mancharam a túnica de José com sangue. Depois, levaram a túnica ao seu pai e disseram: achamos a túnica do teu filho. Certamente, algum animal selvagem despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupas de luto, e durante muito tempo chorou pelo seu filho. Era pai de 13 filhos. José, ele era o filho mais novo. E era também filho de Raquel, a quem Jacó amava muito. José era uma criança muito feliz, pois ele sabia que ele era amado, mesmo ele perdendo a sua mãe muito jovem. Saber que é amado é muito importante, pois deixa a gente muito feliz. Os pais, quando eles querem mostrar para os filhos que o amam, eles dão presentes. E assim, que criança que não gosta de ganhar presente, não é mesmo? José, ele ganhou uma capa, uma túnica de seu pai Jacó. Essa túnica ela era muito bonita, ela era colorida. Então Jacó gostava muito de José, por isso ele deu esse presente, né? Essa capa. Você é filho amado de Deus, você é importante, você tem que saber essa verdade da palavra de Deus. Você sabia que Deus, ele nos ama tanto que ele também gosta de nos dar presente? Isso mesmo. Há muito tempo atrás, ele nos deu um presente muito grande. E sabe qual é esse presente? Está escrito na Bíblia, lá em João 3,16. Porque Deus amou tanto, tanto o mundo, amou tanto que deu o seu único filho, Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E essa foi a maior prova de amor que você pode ter ganhado. Às vezes você fala assim, mas eu não sou importante. Você é importante, porque você tem um pai que te ama muito. Sabe quem é seu pai? Deus. Deus, ele te ama, porque ele trocou o amor de um filho para que você recebesse vida de Deus, para que você fosse livre dos pecados, para que você fosse redimido. Deus, ele te ama muito. Essa é a verdade da palavra de Deus para você. O fato de Jacó demonstrar o amor pelo seu caçula, o amor por José, deixou os irmãos dele muito ciumentos. Eles ficaram com muito ciúme de José. E quando José resolveu contar o sonho que ele teve para os irmãos, aí sim, os irmãos ficaram com muita raiva de José. Os irmãos queriam, por tudo, sumir com José. E inveja não é do bem. Inveja é do mal. Inveja faz muito mal, deixa a gente muito rancorosa. A gente não pode ter inveja, tá, criança? Inveja é o desejo errado, é o desejo de você ter a coisa que o outro tem. Então, isso não é certo. Deus não aprova isso. Então, vamos ver o que está escrito na Bíblia sobre inveja.
está escrito assim, ó, eu vou ler para você. Onde há inveja, também há confusão. Olha só, confusão. E todo tipo de coisas ruins. Está escrito em Tiago 3,16. Então não tem como sair uma coisa boa, né? De inveja. Olha só o que a Bíblia diz sobre inveja, crianças. Então é um desejo errado. Inveja é um desejo errado. Repete assim comigo, ó. Os irmãos de José tinham inveja dele. Os irmãos de José tinham inveja de José por ser amado. Inveja é pecado. E os irmãos de José acabaram ficando com tanta raiva de José que quiseram desejar tanto mal para ele que chegaram a ponto de querer matar. Você lembra da história? Os irmãos de José queriam matar José. Mas olha só, você não precisa ficar com inveja de ninguém, sabe por quê? Porque Deus te ama. Assim como Deus amou José, Deus abençoou a vida de José e José conseguiu perdoar os irmãos que quiseram matá-lo. Olha só, que história impressionante a de José, não é mesmo? José teve sim a sua vida mudada por confiar em Deus. E você também vai ser assim. Seu coraçãozinho vai ser limpo, pois você vai se sentir amado de Deus. Você não precisa sentir inveja de ninguém. Você tem um Deus que te ama muito. Você quer alguma coisa? Peça para Ele. Quer uma bicicleta nova? Peça para Ele. Faça a sua oração. Peça, não fique com inveja. Inveja não é coisa de Deus. Inveja é coisa do mal. Porque você vai desejar o mal para os outros. Olha o que a tia Luana falaram lá atrás para você. Lembra que inveja é desejar o mal? Então você é uma criança muito amada que não deseja mal a ninguém. Amém, crianças? Amém. Então eu vou te falar agora um versículo que está escrito em Atos. Está escrito em Atos 7:9. Olha o que eu vou te falar. Os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito, mas Deus estava com ele. Com quem que Deus estava? Com José. E eu vou te falar uma coisa, Deus está com você também. Assim como José pediu, que eu tenho certeza que José orou e pediu para Deus, você também pode fazer, tá bom? José chegou a ponto de perdoar os irmãos que queriam matá-lo, porque ele sabia que ele era amado. Ele sabia que o pai dele amava muito ele. E é isso que eu tenho para falar para você hoje, criança, que você tem um pai que te ama muito, que mora lá no céu. E esse pai é o nosso Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crianças, sinta-se amada. José foi vendido pelos seus irmãos e ainda mentiram para o pai deles. A Bíblia diz que aonde existe a inveja, existe também muitas coisas ruins. Isso é verdade, pois os irmãos de José tinham muita inveja dele e fizeram muitas coisas ruins com ele. José era o irmão mais novo da sua casa e ele foi encontrar com seus irmãos e pensando que os irmãos poderiam cuidar deles. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles pegaram José, jogaram ele, tiraram sua roupa, jogaram ele numa cisterna e depois tiraram ele de lá, rasgaram toda a sua roupa e ainda venderam ele por 20 pratas de ouro. Que coisa terrível, não é mesmo, crianças? Mas a Bíblia diz também que eles venderam ele e ainda mentiram para o pai dele. Olha que coisa horrível, eles ainda mentiram dizendo que José tinha sido morto por um animal. E isso é mentira.
eles tinham era vendido ele, né? E nós temos que praticar o bem e não o mal. A Bíblia diz lá em Mateus 7,12 que faça aos outros o que você quer que eles façam a você, né? Então nós temos que aprender que nós não devemos causar nenhum mal a nenhum tipo de pessoas, né? Nós não devemos causar nenhum mal aos nossos colegas, aos nossos irmãos mais novos ou mais velhos, aos nossos pais, né? Nós não devemos ter atitudes assim como os irmãos de José teve, né? Que poderia ter cuidado dele e eles fizeram foi maltratar ele. E essas atitudes, como por exemplo, brincadeiras que fazem com que você possa machucar um dos seus irmãos, de brincar de afogar ou de colocar dentro de algum armário e machucar, né? Pode machucar eles, né? Isso faz com que a gente esteja maltratando, né? E não pode fazer esse tipo de coisas, porque isso é pecado. E a mentira também, como eles mentiram para o pai, deixando o pai deles muito triste, achando que José estava morto, mas José não estava. Né? Outra atitude que a gente não deve ter é de mentira, de enganar. Eles enganaram o pai deles. E outra coisa que a Bíblia fala, que nós devemos cuidar dos nossos pais quando estiver mais velho. E foi isso que José fez. José cuidou dos seus pais. Por isso, nós devemos fazer aquilo que a Bíblia nos orienta. Repita comigo, crianças. Pratique o bem e não o mal. Isso mesmo. A Bíblia diz assim: faça aos outros o que você quer que eles lhes façam. Mateus 7,12. Você gostaria de ser maltratado pelos seus irmãos? Ou gostaria que seus amigos mentissem para você? Certamente você não iria gostar, não é mesmo? Então, pratique sempre o bem e não o mal. Aprenda que você não deve causar nenhum tipo de sofrimento aos outros, nem aos seus irmãos, nem aos seus amigos, e muito menos aos seus pais, pois isso é pecado. Isso mesmo. Eu vou te falar algumas coisas importantes que você não deve fazer com os outros, ok? Algumas atitudes em relação aos seus irmãos e aos seus amigos que você não deve fazer. Primeira, não seja bruto com as crianças mais novas que você. Sabe, os irmãos de José eram mais velhos e tratavam ele muito mal. Outra coisa, não aceite que seus amigos façam maldades com crianças mais novas. José tinha 10 irmãos e nenhum deles o protegeu. Isso mesmo. Não faça brincadeiras perigosas com seus irmãos, como, por exemplo, brincar na água tentando afogar, prender no armário. Tipo assim, porque essas coisas podem machucar o seu irmão. Agora, em relação ao papai e à mamãe, o que você não deve fazer, tá bom? Você não deve enganar o seu pai e a sua mãe, nem mentir para eles, tá bom? Você não deve fazer os seus pais sofrerem pelas suas ações erradas. Sabe, os irmãos de José não se importaram em fazer o pai deles sofrer, mesmo o pai deles sendo bem velhinho. Você sabia que os filhos devem cuidar dos pais na velhice? Olha só, José cuidou do pai dele. Isso mesmo. Essas são algumas atitudes que você não deve fazer e outras que você deve fazer. Sabe por quê? Porque nós devemos praticar o bem e não o mal. Amém? Vamos orar? Feche seu olhinho agora e repita comigo. Senhor Jesus, me perdoe se eu tenho causado mal aos meus irmãos, aos meus amigos e aos meus pais. Me perdoa pelo pecado da inveja, pelo pecado da mentira e pelo pecado da traição. Me ensina a falar a verdade e a fazer o bem às pessoas.
muda o meu coração. Obrigada, Jesus. Amém. Isso mesmo, crianças. Vocês viram quanta coisa legal a gente aprendeu? Isso mesmo. Nós devemos ter o coração como José teve, que mesmo passando tanta dificuldade, não deixou de fazer o bem. Repita comigo: eu vou fazer sempre o bem e não o mal. Isso mesmo. Um beijo, crianças. Tudo bem? O meu nome é Tia Bia e hoje eu preciso da ajuda de vocês. Qual era o nome do filho que Jacó mais amava, crianças? Vocês lembram? Ah, José, parabéns, crianças. Que número é agora? O 2. O que Jacó deu de presente para José? Vocês lembram, criança? Parabéns, crianças, uma capa colorida. Agora vamos ver o que o número 3 vai falar. O que os irmãos de José sentiam em relação a ele? Vocês sabem, criança? Parabéns, crianças, eles sentiram inveja de José. Que número é agora, criança? 4. Parabéns, criança. O que é inveja? Vocês sabem o que é inveja, criança? Parabéns, criança. É o desejo de querer algo que a outra pessoa tem. Parabéns, crianças. Eu estou vendo que você está participando muito bem das nossas histórias. Parabéns, crianças. Eu estou gostando de ver. Agora é o número 5. Vamos ver o que o número 5 vai falar. O que a Bíblia diz sobre a inveja? Vocês sabem, criança, que diz na Bíblia? Que onde há inveja, há todo tipo de coisas ruins, crianças. Número 6. Vamos ver. Onde os irmãos de José jogaram? Vocês lembram, crianças, onde eles jogaram José? Parabéns, crianças. Eles jogaram José numa cisterna sem água. Parabéns, crianças. Qual número é agora, crianças? 10. O 7. Parabéns, crianças. O que eles fizeram depois com José? Vocês lembram, crianças? Nas histórias que nós estamos contando, o que eles fizeram com José? Parabéns, crianças. Eles venderam como um escravo. Número 8. Vamos ver o que vão dizer. Eu preciso da ajuda de vocês. O que os irmãos de José disseram para o pai deles? Vocês lembram, crianças, o que eles disseram? Parabéns, crianças. Estou muito feliz com vocês. Eles mentiram dizendo que José tinha morrido, pois ele foi ferido por um animal. Parabéns, crianças. 10. O que Jacó fez quando soube que José tinha morrido? Vocês lembram, crianças, o que ele fez? Parabéns, crianças. Ele chorou por muitos dias. Crianças, que número é agora? A tia 10. Parabéns, crianças. O que vocês estão aprendendo hoje sobre o bem e o mal? Parabéns, crianças. Sempre pratica o bem e não o mal. Agora a última pergunta. 11. Parabéns, crianças. O que a Bíblia diz que devemos fazer em relação aos outros? Será o que, crianças, nós temos que fazer?
Faz os outros o que você quer que eles façam com você. Isso está escrito lá na Bíblia, em Mateus 7,12. Parabéns, crianças. Estou gostando muito de ver a ajuda que vocês me dão. Oi, crianças! Vamos aprender o versículo agora? Ele é bem legal, hein? Façam aos outros o que vocês querem que te façam. Façam aos outros o que vocês querem que te façam. Mateus 7,12. Mateus 7,12. Vamos mais uma vez? Façam aos outros o que vocês querem que lhe façam. Façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Mateus 7,12. Mateus 7,12. Não é bem fácil? Estou esperando a sua gravação. Um beijo!